No vídeo de hoje eu vou analisar o portfólio do Adriano Araújo, tá? Eu anotei muita coisa importante aqui para falar, especialmente com relação à acessibilidade e à semântica. Então, se você está pensando em desenvolver o seu portfólio, o seu projeto pessoal e se interessa por esses dois assuntos, o que eu recomendo do fundo do meu coração que você se interesse por esses assuntos, eu aconselho que você fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou passar muita dica valiosa aqui para você. Vamos lá para o conteúdo desse vídeo? Vamos lá! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlif.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Como eu falei, nós vamos analisar o portfólio do Adriano Araújo, sem enrolação nenhuma, direto na tela do meu computador, se liga só. Esta é a URL, devaraújo.com.br. Vamos dar uma passada aqui rapidamente sobre esse portfólio, vamos avaliar de forma superficial primeiramente. Então eu vejo aqui que eu tenho muitas animações acontecendo, inclusive ele falou aqui a biblioteca que ele utilizou para fazer isso, tá? Para deixar essas coisas aparecerem enquanto eu estou fazendo o scroll na página. Show de bola! Tenho aqui os links. Quando eu clico aqui nos links, ele faz o scroll de forma animada, sem grandes problemas, tá? Bem bacana. E aqui do lado eu tenho um botãozinho para mudar o tema. Tem o desenho de um solzinho ali que quando eu clico ele muda para o tema Dark, tá? Inclusive, uma coisa que eu acho legal a gente sempre pensar é tentar utilizar o próprio tema que o usuário preferiu, né? Por exemplo, o meu browser, ele está sendo aplicado um tema escuro. Então eu poderia usar esta preferência do usuário para já aplicar o tema certo, tá? É uma coisa que você pode fazer se você quiser. Se você quiser dar uma pesquisada no site da MDN, é isso aqui, pessoal, ó. Busquei MDN Prefers Color Schema, ele vai mostrar aqui, deixa eu já clicar, tá aqui, você pode dar uma lida se você quiser, mas é bem tranquilo, tá? Basicamente é a mesma coisa que utilizar uma Media Carrier, olha só. Prefers Color Scheme Dark, se eu tenho o tema escuro, ele vai aplicar essas configurações aqui. É bem tranquilo de fazer, tá? Bem facinho mesmo, tá? Então você poderia fazer isso, né? Utilizar essa Media Carrier para já determinar qual é o tema preferido pelo usuário e já aplicar, tá? Uma coisa que eu percebi aqui é que quando você utiliza, né, o tema Dark e o tema Light, você fez pequenas mudanças de cores, na verdade. Acho que só a cor da fonte principal é a cor do fundo, se não me falha a memória, tá? Mas esse negrito aqui ficou de fora, então eu tenho um texto escuro num fundo escuro, tá? Então fica a sugestão para arrumar isso aqui também. Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Vamos lá, voltando aqui pro Dark, olha só, é isso que eu falei, né? Ó, desenvolvedor web, quando eu mudo pro tema Dark, ele mantém ali aquela cor escura no fundo escuro, tá? Então isso, obviamente, é um problema. Bacana? O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Eu dei uma olhada aqui também que este site, em telas menores, ele não funciona tão bem, tá? Então posso ver aqui que as coisas elas vão ficar, pelo menos quando eu fiz o teste a primeira vez, tinha ficado encavalado, algumas coisas elas ficam encavaladas aqui, então vale dar uma olhadinha também, ver por que isso está acontecendo, bacana? Deixa eu abrir só um pouquinho aqui, por exemplo, se eu vier aqui colocar responsivo, vamos ver em outro, ó, aqui contatos, olha só, elas ficaram ligeiramente encavaladas, como é óbvio, dá para perceber aqui. Vale dar uma atenção nisso aqui, bacana? Muito bem, deixa eu tirar então essa opção. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse código fonte, inclusive o Adriano, né? Ele me falou que ele utilizou Vanilla JavaScript, o que é bem legal. Temos aqui o link para o GitHub, né? Dá para dar uma olhada como que ele fez, mas basicamente ele escreveu tudo na mão, tá? Tanto o HTML como o JavaScript também, ok? Vamos dar uma inspecionada. Eu anotei algumas coisas aqui de antemão e uma coisa que eu anotei é que a gente pode ter o seguinte aqui, pessoal, eu posso ter aqui um atributo área que vai indicar para o leitor de tela que esse texto ele deve ser escondido. Você pode colocar área hidden true, por exemplo. Dá uma buscada também no MDN, procura por MDN área hidden, tá? O que na prática vai acontecer é que eu vou esconder este botão para os leitores de tela, tá? Porque, repara, eu tenho aqui uma spam, tenho uma tag i que não tem conteúdo nenhum, tá? Então não faz muito sentido ele estar aqui. Basicamente você vai esconder para leitor de tela, ok? Uma outra coisa que eu percebi é o seguinte, repara que eu tenho aqui alguns links, certo? Por exemplo, Enacom, Gerdau e por aí vai, tá? Aliança Energia. Repara que esses links, eles estão com uma formatação ligeiramente diferente, porque normalmente quando a gente coloca uma tag A, o sublinhado é mais fininho e tudo mais, né? Nesse caso, eu tenho uma formatação ligeiramente diferente. E eu inspecionando isso aqui, eu percebi que na verdade trata-se da tag
U, tá? Aí a gente tem aqui uma formatação de CSS, que é esse Text Decoration Thickness. Olha só como eu falei bonito. Thickness. Muito bem, mas repara, ele tem aqui uns 2 pixels, você pode mudar aqui para ver o que vai acontecer, olha só. No browser, né, a gente vê a diferença que isso causa, tá? Eu vejo ali embaixo, na verdade, o sublinhado de verdade da tag A, certo? Do elemento A. Então aquele é o sublinhado de verdade, e esse aqui, o da tag U, ele está escondendo aquele sublinhado original, digamos assim, tá? O que acontece? A tag U, ela não deve ser utilizada para isso, tá? Na prática, se você procurar na especificação da tag U, ela deve ser usada para, digamos, para conteúdo não textual. É meio complicado de entender, mas é para quando eu tenho algum texto que não deveria estar ali ou alguma coisa do tipo. Vamos dar uma buscada aqui. Olha só, deixa eu traduzir. Não temos a versão em português ainda, infelizmente não temos, mas vamos tentar entender. Repara uma coisa, ó, este elemento costumávamos usar para ser o underline. Foi aí que você se confundiu, né? Nas versões mais antigas, algumas vezes pode ser usadas de forma errada, tá? Para fazer um texto sublinhado, você deveria aplicar o estilo, né? O Text Decoration Underline. Na prática, o elemento U representa um span de texto inline que deve ser renderizado de uma maneira que indica que é uma notação não textual. Aqui embaixo é mais fácil da gente entender porque ele tem alguns exemplos de uso, ó, use cases, tá? Indicado aqui, ó, para representar, por exemplo, erros de pronúncia, ok? Enfim, vale dar uma lidinha aqui nessa página. Se você não souber inglês, traduz essa página, aqui ele vai dar alguns exemplos, ó. Aqui ele dá, inclusive, como que ele deveria ser renderizado, ó. Obviamente que ele utilizou aqui um CSS para renderizar desta forma, tá? Então, a tag U serve para isso, para conteúdo não textual, digamos que para texto escrito errado, por exemplo, tá? Agora, você está utilizando a tag U para colocar nos links de várias palavras extremamente importantes para o seu conteúdo, tá? Então, nesse caso, não utilize a tag U. Na prática, formate isso utilizando a própria tag A, que é o mais recomendado, tá? Muito bem, o que mais que a gente pode falar sobre semântica aqui? Eu tenho aqui na página responsiva, por mais que ele tenha falhado em alguns aspectos, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, ó. Eu tenho esse hambúrguer menu, tá? Temos home, sobre, habilidades e por aí vai, tá? O que acontece? Esse elemento aqui, esse texto, né, esse hambúrguer menu, melhor dizendo, ele tem algumas divs, algumas spans e por aí vai, mas não faz uma relação desse hambúrguer menu com o texto de fato, tá? Aqui também a gente precisa trabalhar com alguns atributos área, tá? De fato, a gente pode até olhar aqui, ó. A gente pode roubar no jogo e copiar o do próprio MDN, tá? Então vamos dar uma olhada como é que funciona o do MDN, ó. Repara, eu vou inspecionar esse cara. Olha só, eu tenho aqui, ó, área, res pop-up, menu, área label, área expanded falso. Olha o que que vai acontecer quando eu clicar no menu. Olha quanta coisa mudou aqui. Então você pode dar uma inspecionada e ver o que que ele fez e fazer exatamente da mesma forma no seu projeto, tá? Então, por exemplo, área expanded true, ele tem também um atributo role não, ele faz uma ligação aqui, quer ver? Repara uma coisa, ó, eu vou inspecionar esse cara daqui. Então repara, eu tenho aqui, ó, área label, eu tô procurando aqui o área controls, achei. Tá aqui, ó, área controls, referências, menus, que é inclusive o mesmo desse aqui. Então repara que esse área control é para falar qual que tá aberto e qual que tá fechado. Repara, eu abri, ele tem uma relação dessa lista, repara que é o mesmo ID, ó, ID, referências, menu, e aqui em cima eu tenho o área controls, ou seja, eu faço uma ligação, né? O elemento que vai abrir um outro submenu, tá? Então dê uma procuradinha, eu até anotei aqui, ó, role menu, eu anotei, role menu pra gente poder buscar, eu não sei se o MDN usa, mas a gente pode dar uma buscada, role menu, área controls, área labeled by, tá? Eu tenho também em algum lugar aqui, vamos ver se eu tenho o labeled by, não sei se ele usa, provavelmente usa, é só achar, mas eu vou colocar aqui na tela o que você deve buscar de mais informação para deixar o seu hambúrguer menu extremamente acessível, tá? Então, o labeled by e também o área expanded, como eu mostrei aqui, tá? No nosso caso aqui, no projeto do Adriano Araújo, eu não tenho nenhuma indicação quando o menu tá aberto, quando tá fechado, a não ser na questão do CSS. Bacana? Eu acho que eu nunca falei disso, eu tô sendo até um pouco injusto com você, Adriano, porque eu nunca falei disso em outros projetos que eu avaliei, mas como tudo tem a primeira vez, o seu foi o escolhido para eu falar disso. Na verdade, o seu projeto eu não tive muita coisa
coisa para acrescentar. Então, o que eu posso acrescentar aqui é especialmente com relação à semântica e a questão de acessibilidade, por isso eu estou aproveitando, tá? Porque de fato ficou muito bom o seu projeto. Bacana? Muito bem, então já falei aqui sobre o hambúrguer menu e também eu anotei que tag BR não precisa ser fechada. Então, por exemplo, deixa eu pressionar aqui Ctrl U, eu vou buscar aqui por BR, olha só, eu tenho aqui ó, tag BR com um fechamento, não precisa, tá? Não é nenhum crime, obviamente, deixar dessa forma, mas não precisa. Tag BR, você pode simplesmente usar a tag porque ela não é uma tag container, tá? Eu não tenho abertura e fechamento e um texto dentro, ela não é uma tag container, por isso o fechamento não é necessário. Bacana? Detalhezinho, mas é importante que você saiba, tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui também com relação aos atributos alts, tá? Aqui está ok, tá? Dependendo da imagem, se for uma imagem meramente ilustrativa, deixa o alt vazio, mas eu tinha percebido que tem alguns alts com reticências. Ah, ok, aqui está comentado, né? Está comentado, então não há com que se preocupar. Eu tinha anotado, mas não é necessário se preocupar com isso. Se esse código não estivesse comentado, eu não sei se quando eu avaliei esse código ele não estava comentado, né? Repara que eu estou vendo direto a URL que está online. Enfim, eu não sei se você comentou isso recentemente, mas de qualquer das formas eu tinha visto isso, tinha anotado para falar, porque a gente não faz dessa forma, eu não coloco reticências. Na verdade, eu nem sei como que o leitor de tela vai ler isso, se ele vai ler ponto ou reticências, tá? Não sei nem como que isso seria interpretado por um leitor de tela, ok? Mas muito bem, tá comentado, então não é uma situação que devemos nos preocupar. Show! Eu anotei também com relação aos links, deixa eu pressionar Ctrl 0 e deixa eu sair desta versão, pode ser aqui também, não tem problema nenhum. Eu tinha colocado aqui com relação aos links também, tá? Temos a tag A, temos uma tag I e não tenho nada de conteúdo, né? Então, para leitor de tela, isso também é um problema, tá? Eu vi que você é aluno meu do curso de Web Fundamentos, eu faço isso no projeto Ser Digital, tenho certeza, não me lembro se no projeto chamado My Components, eu não tenho certeza se eu já cheguei a fazer isso, eu creio que sim, tá? Eu creio que sim, mas no projeto Ser Digital tenho certeza. Nós deixamos os ícones do footer totalmente acessíveis, ou seja, para o usuário que vai visualizar sua página num browser, ele vai ver somente o ícone. Mas eu tenho um textinho, por exemplo, aqui GitHub, poderia ser Instagram, YouTube e tudo mais. Eu tenho um texto que ele vai ser lido apenas para os leitores de tela, tá? Ele vai ser lido apenas nos leitores de tela, tá? Como que você faz isso? Eu coloco um texto e escondo esse texto com CSS, mas não se engane, não é simplesmente um display none. Se você colocar um display none, esse texto ele também não será lido pelos leitores de tela. Eu tenho uma gambiarra, digamos assim, para esconder um texto apenas no browser, mas deixar ele visível nos leitores de tela. Na prática, você coloca um widget de um pixel, um height de um pixel, overflow hidden, enfim, é uma técnica maluca aí pra gente poder, trabalha também com o clipe, né? A gente faz o corte da imagem, enfim, dá uma olhadinha naquele projeto que lá eu ensino direitinho como é que se faz, bacana? Então, falei sobre a questão da acessibilidade nos ícones, inclusive esses ícones aqui a gente pode ver, provavelmente ele tem mais lugares aqui, ó, esse mesmo problema ele se repete aqui, tá? Eu tenho um link, ok? Tenho um link, tenho uma tag I, eu tenho esta fonte sendo visível no browser, mas eu não tenho texto do link de fato. Muita atenção com relação a isso, isso é um problema grave de acessibilidade, tá? Precisamos colocar um texto no link para que o leitor de tela, né, para que a pessoa com alguma deficiência visual, ela consiga navegar na sua página, na sua aplicação. Bacana? Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. O projeto, ele ficou bem interessante, eu gostei do resultado final, tá? Gostei da maneira que você pensou o projeto, não tenho muito mais a acrescentar. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado a você que ficou até agora no vídeo. Espero que você também dê atenção a essas questões, especialmente acessibilidade e semântica do seu código HTML. Fechado? Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!